Fala pessoal, sentiram a nossa falta? Pois é, tivemos alguns problemas de saúde. Eu, Vini Nunes, aqui junto com a Tata Lopes. E aí, Tata, tudo certo? Certo, Vini, tudo bem com vocês aí, pessoal? Tudo bem, tudo certo, nada resolvido. Tivemos uma gripe braba, eu e a Tata, e sua família continua, hein? A minha família continua indo. Até no último podcast que a gente gravou, eu tava bem ruinzinha da gripe. Só foi ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Eu ainda estou um pouquinho rouco. Você que anda gripado, passou por essa fase aí, comenta aí pra gente. Não esqueça de deixar o seu curtir aí e também compartilhe, porque eu tô vendo que os números estão mantendo os mesmos. Mas galera, é pra compartilhar. E ouve a gente lá no Spotify também, viu? Bota lá na sua grade de podcasts, aí você vai pra academia ouvindo a gente. Você escuta podcast no Spotify e tal? Spotify nem muito. Não Mas muito. eu salvei o nosso pra poder ouvir de vez em quando. Bacana. Bom, hoje nós vamos falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É aquela definição, né? A gente tenta fazer um equilíbrio 50-50. 50 vida profissional, 50 vida pessoal. Mas nem sempre dá certo, não é? É impossível isso. É impossível? Porque se você parar pra somar, a gente trabalha mais do que tem a vida pessoal. A gente quase não tem tempo em casa. A nossa casa, basicamente, é o nosso serviço. A gente parar pra contar por horas, quanto tempo você passa no seu serviço? Mais tempo do que você passa em casa. Mas e quando a gente leva o trabalho para casa? Aí mistura tudo. Mistura tudo. Mistura trabalho e vida. Mas assim, eu sempre tive essa preocupação. Por quê? Eu não posso levar os problemas de casa para o trabalho e os trabalhos do trabalho para casa. Como que a gente faz para não manter essa parede? É um pouco difícil, mas a gente tem que tentar. Sim, esse dia eu tava pensando assim, me peguei pensando, e até encontrei um colega meu no serviço que trabalhou comigo no meu antigo serviço, né? E aí ele falou pra mim assim: Você tá trabalhando aqui? Tá no hospital? Eu falei: Tô. Trabalho 12 por 36. Trabalho um dia sim e folgo um dia. Aí ele falou assim: No dia que você tá de folga, você pega a diária pra fazer, né? Falei assim: Hoje em dia não, porque eu já me matei muito trabalhando, né? E aí eu parei pra pensar, eu vivia mais trabalhando do que tendo a minha vida pessoal, meu tempo de lazer com minhas filhas. Então, hoje em dia eu tento manter esse 50-50 que falou no começo. Agora, no hospital fica mais fácil. Eu trabalho um dia lá Uhum. e um dia eu tô de folga. Então, esse dia de folga, eu tento fazer coisas que eu gosto, como costurar, gravar o podcast, Ah, tá aqui com a gente. conversar com os amigos, marcar um café na casa de alguém, um tereré, pra não ficar só em função de trabalhar, porque Por- a gente passa muito tempo fazendo isso. Porque aí você começa a ver o tempo passar e aí seus filhos crescem. Eu imagino que seja assim, que eu não tenho filhos ainda. Eu tenho esse medo de me envolver demais no trabalho, focar só trabalho, 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 e de repente eu vejo que meus filhos cresceram e eu não aproveitei o crescimento deles. É isso que acontece. Que nem eu já tenho duas adolescentes, uma de 13 e uma de 16. Eu paro pra pensar o quanto eu perdi delas por conta de função de serviço, que eu queria trabalhar muito para poder não deixar faltar nada para elas, só que eu tava deixando a desejar o tempo. Que eu não tinha tanto tempo para elas, porque aí quando eu tava em casa, a minha função era organizar a casa, lavar roupa, fazer comida, deixar tudo preparado para quando eu tivesse que trabalhar, a casa tá organizada para elas. Aliás, são dois empregos, né, na vida. É o emprego que você tem fora de casa e o emprego que você tem dentro da sua casa, que é manter a casa, que por si só já é um trabalho. Fala sério, né? E aí então você começou a perceber que estava demais no trabalho e pouco em casa. Pouco em casa. Aí isso aí foi uma virada de chave para você. Vou virar de chave. A minha ex-patroa, a dona Alexandra, ela me ensinou muito. Sim, a gente na Grande do Sul tinha todo ano uma pescaria fake, né? Porque era só para reunir as meninas Hum, e poder passear. E nisso, eu sempre gostava de ir para poder ouvir elas, porque elas tinham muito a me ensinar, sabe? E eu gostava de olhar, ouvir elas conversando, porque aquilo ali
ali eu tava absorvendo coisas boas. Uhum. E a dona Alexandra, assim, sempre falou que a gente faz o tempo da gente, sabe? E muita coisa que ela falou eu sempre levei pra vida. E aí eu comecei a parar mais pra pensar, que eu vivia só em função de trabalho. Comecei a tirar um dia pra fazer a sessão cineminha que eu fazia com as minhas, tirar um dia pra me arrumar, um final de semana pra fazer uma unha, um cabelo, me cuidar mais, a não ficar só em função de trabalhar. Porque aí você acaba, quando você vê, já passou assim, muito rápido. Nossa, tá passando tudo muito rápido E mesmo. aí depois você fica olhando pra trás, ai, o que que eu fiz? O que que eu aproveitei? Podia ter conversado mais com meus amigos, marcado uma reunião um final de semana, mas a gente fica deixando esse tempo passar só em função do serviço. Sim, e tem a questão do autocuidado que você falou. Você já reparou que, por exemplo, você é contratado na empresa X e aí você tem que acordar 4 da manhã. O que que você vai fazer? Você vai fazer o possível e até às vezes o impossível para acordar 4 da manhã. Agora, tenta acordar às 4 da manhã para fazer uma academia, que é uma coisa para você. Você vai inventar desculpa, vai procrastinar. Ah, hoje não, tô com sono. Não é? Agora, quando tem uma empresa X que vai te pagar, você está dando mais ênfase para a empresa, para o trabalho, do que para você mesmo. Bem isso. A gente acaba priorizando o serviço do que a gente mesmo, muitas das vezes. E aí, essa questão que você falou de Uhum, querer, eu acordo 4h30, eu levanto pra tomar banho, me arrumar, pra 5h30 sair de casa, que eu entro uhum. 6. E a Ania levanta 3h30, não, ela levanta 3 horas pra 3h30, 3h40 tá saindo de casa. Caramba. Então, se ano passado a nossa rotina era diferente, a gente entrava às 7 no serviço e a gente queria acordar mais cedo para poder ir na academia, não. A É, gente dormia até mais tarde o possível, às vezes até 6 horas, 6h20, se arrumar em cima da hora para poder entrar às 7 horas no serviço. E hoje a nossa rotina obriga a gente a acordar cedo, obriga a sim. gente a acordar de madrugada para poder ir pro serviço. E aí, às vezes, eu fico pensando, a gente reclamava tanto de às vezes acordar 6h20 para entrar às 7 horas no serviço, e hoje em dia a gente tem que acordar madrugada. E aí eu sempre falava, amor, vamos fazer academia, vamos fazer de manhã. A academia abre 4h30, a gente vai umas 5, até às 6, e dá tempo da gente ir pra casa, se arrumar e ir pro serviço, né? É, Mas a gente não queria, porque a preguiça deixava. ela dominava a preguiça e aí você não vai. Você dá mais ênfase para aquilo que é dos outros, porque quando a gente trabalha para os outros, a gente está enriquecendo os outros, né? Não, A gente não. e aí acaba que a gente acaba enriquecendo o nosso patrão, o chefe, e a gente empobrecendo a nossa saúde. A nossa saúde, exatamente. A nossa saúde física e mental também. Que às vezes você está num ambiente de trabalho que não te proporciona essa questão do equilíbrio mental mesmo. Às vezes é um funcionário que te persegue, que sempre tem alguém assim. Às vezes é o chefe que te pede coisas impossíveis ou às vezes nem tem comunicação com você, Eu acho né? que na empresa a falta de comunicação ela pesa muito. Demais. Às vezes, a forma que você fala com a pessoa também pesa. E acaba que você fica se cobrando muito. Ontem no hospital a gente teve reunião e pautas pequenininhas, assim, sabe? De coisas pequenas que acontecem e as pessoas acabam criando picuinhas. Aí a nossa chefe falou assim pra gente, né? Pra gente não deixar isso afetar a gente. Fazer. Ir lá e faz. É Uhum. uma coisa pequena que a gente dá conta de fazer, de resolver. Vamos lá e resolve. Se caso for uma coisa muito grande que sai fora do nosso controle, que a gente não dá conta de resolver, aí a gente liga pra ela, que ela vai lá no hospital e toma a frente da situação. Isso eu absorvi muito. Porque Uhum. eu acho que a gente tem que levar isso pro dia a dia. Que coisas pequenas que a gente consegue resolver, a gente tem que ir fazer, não questionar. Ter autonomia de ir lá e resolver. E resolver, não questionar, não ficar se lamentando, xingando, procurando algum culpado. Ir lá e fazer. E se agora Exatamente. algo que foge do nosso controle, que envolve mais pessoas, a gente tem que sentar, conversar e ver como que resolve. Uma coisa que eu percebo que é do ser humano, é um problema do ser humano, não é necessariamente do brasileiro. Até porque eu nunca saí daqui do país
e pelo menos eu acho que não é do brasileiro, eu acho que é do ser humano, que é a questão da insubordinação. Às vezes as pessoas tentam dar um jeitinho, às vezes é um funcionário, mas que tem um ego de ser o chefe, de ser o líder e passa por cima das ordens da hierarquia que tem uma empresa. Porque tem a hierarquia, você tem que respeitar. Você tem que respeitar o horário, você tem que respeitar os seus colegas. Aí isso que você falou, vestimenta. Tem empresa que às vezes até corte de cabelo, não pode nem usar maquiagem. Tem que respeitar, mas as pessoas não querem respeitar isso. É que nem lá, né? É questão do piercing. Eu tirei o meu por conta que lá a gente não pode, né? Usar aliança, brinco. Aí a gente tem que respeitar. Acabou que eu tirei o meu. A gente vê muita gente que não respeita, usa, não tá nem aí. E aí uma coisinha pequenininha, aquilo que você falou, transforma num megazord que toma conta e quando você vê esse pessoal que é os insubordinados começam a aumentar demais a coisa por causa de um detalhezinho, de uma coisinha. Por exemplo, você falou do piercing, no meu trabalho não pode boné. E aí já teve gente que falou assim: ah, nossa, eu só fui como visitante, um ex-colega nosso aí, eu fui como visitante e pediram para eu tirar o boné. Aí ele já quis questionar, mas eu não tô aqui como funcionário, eu tô como um visitante. Mas na minha cabeça eu pensei assim, não interessa, cara. Se o seu superior falou pra tirar o boné, tira o boné. É simples, gente, é simples. Aí se você não gosta, deixa de ser CLT, vai procurar um trabalho. Aí você vai encontrar outros problemas. É. É você com você. Sempre vai ter. Sempre. Você mudando do CLT ou mudando de serviço, sempre vai ter uma questão ou outra que você não vai te agradar. Sim, mas a gente tem que aprender a ser resiliente, de entender de que eu estou numa empresa, essa empresa tem um CNPJ, ela tem as regras, é igual a vida em sociedade. Eu não posso pegar o carro e dirigir embriagado, né? Mas as pessoas continuam fazendo isso. Eu não posso, por exemplo, deixar meu quintal sujo por causa da dengue. Mas todo ano a gente escuta as mesmas campanhas. Porque as pessoas são teimosas, isso é do ser humano. E fazem. Fazem. Sempre avisando, não jogue entulho na frente de casa. Enche a frente da. Enche. Faz aquela limpa no quintal e joga tudo lá. É uma coisa de insubordinação. O ser humano ele não está acostumado a seguir regras. E aí você pega questões culturais, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso, que eu acho que é um lugar que serve de inspiração para gente, o Japão. Você vê, eles são um país de primeiro mundo, de história milenar, e você pode ver, eles vieram para cá em 2014, para a Copa do Mundo. O que eles faziam? Eles lotaram o estádio, eles juntavam todo o lixo, digamos assim, né? E levava, não deixava absolutamente nada. É um exemplo, cara, Mas né? tá certo, né? É que a gente aqui tem um ensinamento diferente. E aí tem muita gente que não se importa. Que nem esse dia eu vi uma reclamação no Instagram mesmo. Do pessoal reclamando, né? Que teve uma turma que foi beber lá na rotatória da Arara. E tem as lixeiras ali, em vez do pessoal juntar finalzinho da festa ali, fez o rolê, junta seu lixinho, joga na lixeira. Não, deixaram tudo espalhado. Por quê? Porque eles sabem que o pessoal da prefeitura vai passar no outro dia limpando. Mas custava eles ter mantido limpo ali? Não custa nada. É uma coisa que, inclusive, é deles. Quando a gente suja um ambiente público, a gente está sujando um ambiente que é nosso. Aí depois vai lá, fala mal do vereador, fala mal do prefeito, mas não fez o servicinho de casa, né? Eu fico imaginando como que não é a casa desse povo. E voltando a falar, eu fico imaginando também, a casa deve ser uma porcaria, né? Aí, voltando a falar sobre o desafio da vida profissional e tal, e quando você está num ambiente de trabalho que não te agrada, sua saúde mental começa a degringolar, e aí você já chegou assim parar para pensar, será que está valendo o dinheiro que eu estou recebendo aqui? Porque no final das contas é sempre dinheiro, né? A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro. Sim, eu me peguei pensando muito nisso, pela situação que eu passei. Eu tava no serviço e eu tava tendo ataque de pânico, só de pensar. Chegava aquele horário
horário que eu tinha que me arrumar pra ir, a minha energia já caía, eu já queria chorar, já não queria nem ir pro serviço. E aí, às vezes, eu parava e ficava pensando, será que vale a pena? O que eu tô fazendo? Aí vinha o medo, né? O medo de passar dificuldade, o medo de não conseguir arrumar o serviço. E tudo é questão de você trabalhar o seu interior, né? E aí eu comecei a me apegar na minha religião, e aí coloquei na balança, vim. Hum. Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô mantendo o meu psicológico nesse estado, nesse serviço? Por que que eu não largo e vou procurar outra coisa? O que te impedia? Essa questão A financeira. questão financeira, ela sempre vai pegar a gente, né? É conta que tem que pagar e tudo mais. E aí? E aí, eu conversei com a Anne, né? E ela sempre falava, amor, você não tá bem? Sai. Você não tá bem? Sai. Aí eu parei, teve um dia assim que foi o ápice do Nossa. e eu cheguei e falei, ah não, vou chegar em casa fazer minha cartinha de demissão. Cheguei em casa, fiz minha carta de demissão. E no outro dia cheguei lá pra trabalhar já decidida a entregar. Aí houve uma situação de novo e aí eu pedi as contas. Mas aí depois eu fiquei pensando, o meu psicológico estava tão abalado lá dentro que eu não conseguia mais sorrir, eu não conseguia tirar uma foto Hum. por conta do serviço. O trabalho estava te consumindo Tá. emocionalmente de uma forma negativa, que aí você teve o apoio da tua parceira. Sim, ela sempre apoia, assim. Que bom. Agora, se fosse outra pessoa, eu acho que eu teria mantido lá e adoecendo cada vez mais. Já aconteceu isso comigo. Eu adoeci a um ponto de que não conseguia trabalhar. Aí eu fui pegando atestado. Chega um ponto que você não pode ficar mais encostado pela empresa. Aí você fica encostado pelo INSS. E aí o que as pessoas de fora falavam e viam? Ah, o Vinícius fica metendo atestado para faltar emprego, para faltar o trabalho, mas não sabem o que eu passei de verdade, né? Os conflitos e tudo mais. Hoje eu já penso o seguinte: se começar a chegar a esse ponto, eu prefiro não trabalhar mais. Só que tem a questão financeira, né? A gente tem conta para pagar. A conta não dá para eu chegar para a conta e falar, olha, não tô bem de saúde. E os casos de problemas de saúde mental envolvendo ambiente de trabalho é uma coisa que eu tenho ouvido que tem crescido cada vez mais, infelizmente. Eu também. Eu vejo assim alguns vídeos no YouTube, alguns podcasts, e você vê que o assunto é o que mais se fala sobre essa questão das crises de ansiedade, dos ataques de pânico que se desenvolve no ambiente de serviço. Esse meu amigo mesmo que eu encontrei, ele desenvolveu ansiedade por conta de uma empresa que ele trabalhou. Era muita pressão psicológica que ele saía do serviço, chegava em casa, o pessoal tava ligando, mandando mensagem, e foi aonde ele começou a ter ansiedade, crise de ansiedade. Será que essas coisas tinham na época dos nossos pais, voltando àquele assunto, só que os nossos pais eles engoliam seco, não falavam sobre? Ah, sim, eu acredito que devia ter sim. Só que nem assim, eu vejo meu pai. Às vezes eu via ele meio desanimado, mas ele foi sempre assim, de peitar, Sim. não engolia nada. A gente, hoje em dia, a gente tem essa de tudo levar pro coração e levar pra casa, né? A gente absorve aquilo ali e não questiona. Eles, na época deles, não. Eles batiam de frente, eles questionavam, eles não ligavam pro que ia acontecer. Mas se eu bater de frente para cada situação que eu discordar, eu vou criar intriga. Porque às vezes. Eu acho que eles não tinham isso, sabe? Eles não ligavam que ia ter intriga, que ia ter. Porque eu vejo assim que naquela época o pessoal, eles, por mais que eles discordavam nos assuntos, eles se mantinham amigos. Sim, verdade. Isso é Hoje em verdade. dia não tem isso. Se acontece de eu discordar de você, a gente não porque a gente tem uma cabeça diferente, mas se a gente discordar no assunto, a gente se afasta. As pessoas se afastam. É igual nas redes sociais. Acho que é igual às redes sociais. É que nem eu posso bloquear a pessoa nas redes sociais ou bloquear ela também no presencial. Mas não é assim. As pessoas precisam aprender
aprender a conviver com as diferenças. Vamos supor, digamos que você é do time A, você é a roxa do time A, e eu sou o roxo do time B. Eu não vou deixar de ser seu amigo por causa disso? As pessoas, é isso mesmo que você falou. As pessoas fazem isso hoje em dia. E antes não, é verdade. Minha mãe, ela fala de cada situação que ela vivenciou no trabalho, mas eu lembro porque minha mãe me levava para o trabalho quando era criança, parecia uma família, era todo mundo amigo, brigavam, mas voltavam a se falar. Eles mantinham a amizade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê uns vídeos assim, ó, o pessoal posta, uns famosinhos de internet e tal, posta, o pessoal vai lá questionar por que a pessoa tá se vestindo, tá falando daquele jeito, porque a pessoa vive daquele jeito. Eu fico, gente, cada um vive sua vida, cada um tem sua opinião, cada um faz o que quer. A gente tem que aprender a diferenciar isso. Você tem o seu estilo de vida, eu tenho o meu. E Sim, a gente pode manter uma amizade por conta disso. claro. Mas não questionar. É que nem por eu ter um relacionamento com a Anne, você vai deixar de ser meu amigo por conta disso? Não, tem gente que tem o preconceito e acaba se afastando, sabe? Sim, já isso aconteceu com você? Não, eu sou muito abençoada, assim. Eu Que bom. tenho uma energia muito boa, porque eu, em questão do meu relacionamento, eu vejo que ninguém se afastou, ninguém criticou, sabe? Eu e a Anne, assim, teve muita boa sorte. Que bom. Eu tenho uma amiga que ela é de religião de matriz africana, né? E aí ela fala, eu não vou deixar de falar da minha religião por causa da opinião alheia. E aí ela uma vez postou nos stories do Instagram dela um negócio lá da religião dela de propósito para ver quantas pessoas iriam deixar de segui-la. E teve gente que deixou de seguir. Vai ter que deixar mesmo, já que você é intolerante mesmo, vai ser intolerante lá na casa, né? Bem isso. Ai, ai, são coisas da vida. Bom, pessoal, por hoje é só. Quer deixar algum ponto que você queira dar ênfase aí? Ah, eu quero. Queria deixar para vocês que a gente tem que priorizar a nossa saúde mental e a nossa saúde física também, porque se a gente dá 100% da nossa saúde no nosso serviço, a gente acaba ficando doente. Sim, Então, tira um tempo, um dia que seja, no mês ou na semana, para se cuidar, pelo menos uns 5 minutinhos para você parar, respirar sem celular, só você mesmo, sabe? Como uma meditação para você tentar ver o que você fez de bom na sua vida, o que você pode melhorar e sempre ter empatia com os outros, porque você nunca sabe o que os outros estão passando. nunca, verdade. Isso que você falou é uma coisa que eu levo para minha vida pessoal, profissional, de ter empatia. Ter empatia é se colocar no lugar da pessoa e muitas vezes você chegar na pessoa mesmo e perguntar, tá precisando de ajuda? Porque a gente fala muito tudo bem, muito automático, né? Mas às vezes a pessoa fala que tá tudo bem. Ixi, quantas vezes eu falei que tá tudo bem, não tava, né? Mas a gente tem que ter a empatia pro próximo e entender que o ambiente de trabalho a gente tem que trabalhar em equipe Sim. e que todos são importantes, não é mesmo? Sim. É isso mesmo, galera. Deixa o seu gostei aí, comente, compartilhe com os amigos e a gente se vê numa próxima. Tchau!